Salve, galera! Começando mais um Papo Cultura. Bom, essa é uma live juntamente com algumas escolas parceiras, né? A Escola Antônio Barreiros de Altinópolis, a Escola Professor Alcides Correia de Ribeirão Preto, a Escola Jardim das Rosas de Serrana, a Escola Neuza Maria do Bem de Serrana, a Escola Geraldo Torrano de Cajuru, a Escola Expedicionários Brasileiros de Ribeirão Preto, a Escola Messias da Fonseca de Cajuru, a Escola Deputado José Costa de Serrana, a Escola Galdino de Castro de Cajuru e outras escolas que nos assistem, professores da rede pública e da rede privada de ensino, alunos da rede pública e privada de ensino. Então, com vocês, vamos chamar nosso parceiro de toda sexta-feira, o Jofra, que vai apresentar o nosso convidado de hoje. É com você, Jofra. Obrigado, Arnaldo. Boa noite a todos. Mais uma sexta-feira, então, de Papo Cultura, com mais um convidado interessante. Hoje receberemos um advogado e jornalista. Vocês devem conhecer, acredito. O nome dele, Rodrigo Camargo. Seja bem-vindo, Rodrigo Camargo. João, meu caro, boa noite. Muito obrigado pelo convite, pela oportunidade de estar aqui com vocês nesse projeto fantástico. Arnaldo também, um abraço, muito obrigado também pela oportunidade. E me sinto honrado, cara, me sinto honrado para estar aqui nessa janela de ideias e papos aqui que nós vamos ter essa noite. Rodrigo Camargo, você nasceu em Ribeirão Preto, né, 48 anos, filho de professores da rede pública, e você se descreve como um indignado de nascença. Então a primeira questão é por que um indignado de nascença? Meu caro João, essa daí daria live inteira. Indignado de nascença, porque na verdade a gente fica... desde que eu me conheço por gente, eu fui educado a sempre buscar o porquê das coisas, né? A sempre buscar as razões que levam a humanidade a tal caminho, enfim. E, obviamente, a indignação, né? Eu puxo muito a ideia de Agostinho, de Hipona, né? Que a igreja trata como doutor da igreja, Santo Agostinho, e dizendo que a esperança tem duas filhas lindas. A primeira é a indignação, e a segunda é a coragem. A indignação que nos dá a força de não aceitar as coisas erradas ou as coisas que não concordamos. E a coragem é que nos dá a força para levantar da cadeira e mudá-las, né? Então a indignação é justamente por isso. Eu sempre nutri e estimulei o meu olhar crítico, né? O porquê das coisas, por que as coisas são assim, porque quer dizer, não aceitar passivamente as coisas. E da mesma forma, eu acho que passei isso também para os meus filhos, né? De uma forma sempre buscando a construção, né? Compartilhada de ideias e soluções, mas nunca deixar a indignação adormecer, né? Então, o mundo que nós vivemos é um mundo de ponta cabeça faz tempo, né, cara? Então, quando a gente vive no mundo de ponta cabeça, um mundo que busca mais ser normal do que ser natural, né? A gente tem que ser normal para ser aceito, né? E ser normal é bem distante de ser natural. Então, quando a gente é forçado a ser normal, se nós tivermos a indignação adormecida, a gente acaba sendo parte da estratégia de alguém, né? Então, isso é muito perigoso. Arnaldo, é com você. Bom, Rodrigo, a live, né, é para as escolas, né, destinada para alunos, para professores, para gestores, né, muitos gestores também acabam acompanhando a live, diretores, coordenadores pedagógicos, e eu lembro que você apresentava um programa, Fala Sério, que inclusive é um tipo de programa que falta hoje na grade da televisão, né, que é um programa que falava sobre cultura, arte, educação,
política. Eu, como professor coordenador, até como professor, acho super interessante e importante trabalhar educação e arte, né? De forma concomitante. E eu gostaria de saber de você, como é que foi essa experiência do programa, né? Do Fala Sério, né? Como é que foi essa experiência? Se você tem planos de retornar com esse programa, com esse formato. Lembro que era muito interessante, tinha o Fabrício Bispo ali que fazia o resumo da ópera, eu tive a oportunidade de 2 ou 3 vezes no seu programa, ser entrevistado por você. Queria que você falasse um pouquinho sobre esse programa, que eu acho que assim, tem tudo a ver com educação. Pois é, Arnaldo. O programa Fala Sério, na verdade, foi um sonho realizado, né? Eu advogava, né? Só advogava durante 15 anos, e aí, justamente por essa inquietude, né, que eu falei, desse comportamento constante de indignação, eu fui buscar mais algumas coisas através do jornalismo, né? Do jornalismo. E aí eu tive essa proposta, tive esse convite era então TV Tati, né? Comecei pela TV Tati, depois fui para a TV Canal 20, né? Em Ribeirão. E a proposta era essa, eu tinha meu irmão como diretor do programa, né? Então a nossa ideia era justamente trazer várias ideias, né? Tanto que o jingle do programa falava isso, seguem palavras na contramão, não é ponto final, é exclamação. Ou seja, trazer todas as ideias sobre algo, sobre algum conteúdo, todas as ideias conflitantes, né? Nós nunca buscamos a unanimidade, né? Justamente para promover esse debate, etc. E sempre cuidamos em ter no programa a presença da arte, né? Então, todo o programa, absolutamente todo o programa Fala Sério, sempre tinha uma banda ou um músico. O programa Fala Sério foi a vitrine durante 6 anos. Foi uma vitrine muito importante para a cultura local aqui em Ribeirão, e quem diz isso não sou eu, são músicos aqui da cidade, que reclamam, né, a volta do programa, aliás. O Fabrício Bispo era mais, eu até brincava, falava que ele era mais essencial do que eu, né? Embora eu apresentasse o programa, o Fabrício Bispo dava um desfecho maravilhoso que a gente chamou de resumo da ópera, né? Então ele pegava a opinião de todo mundo e fazia um desfecho com um rap, né? Que ele faz tão bem, que você conhece muito bem, você teve com a gente, seu pai teve com a gente no programa Fala Sério. Então a gente sempre teve esse cuidado, cara, de trazer todas as ideias e sempre misturar com a arte, porque na verdade a arte, ela é a resistência, né, cara? Quando a palavra, quando a democracia cai, quando a palavra cai, quando a palavra é calada, a arte ainda resiste, né? A arte ainda resiste. Talvez porque aqueles que atentam contra a democracia não têm inteligência suficiente para compreender a arte. Então a arte é resistência por isso. Os caras não entendem, né? A mediocridade daqueles que ocupam o poder atentando contra a democracia, essa mediocridade impede que eles vejam a arte, o poder, né, que a arte tem de ser intocável, né, e de forma muito forte ela traz essa resistência. Então o programa Fala Sério tem essa cara de resistência, essa cara de trazer o diferente para a televisão, e talvez até por isso mesmo eu já responda a tua última pergunta, se nós temos planos para a volta, né? Houve conversações, houve encontros, houve bate-papo, enfim, mas a imprensa local, me perdoem os colegas, enfim, que todo mundo precisa trabalhar, mas a imprensa local ela está tomada pela monotonia, né? Então existe aí um jornalismo dominado pela política,
né? Não pelo assunto político, mas um jornalismo dominado por quem está na política, né? Então você vê que existe um prefeito em Ribeirão Preto e tem a Câmara que tem um vereador de oposição que apresenta o programa de maior audiência no rádio, na TV, enfim. Então a imprensa, ela acaba, ela deixou de ser o quarto poder para se juntar ao terceiro, né? Infelizmente. E, pessoal, só queria pedir para o Arnaldo, tem algumas pessoas que eu estou recebendo mensagem aqui que não estão conseguindo entrar na live. Se você puder também divulgar, porque acho que aí eu mandei de novo para alguns, então tem algumas pessoas que não conseguiram e tentaram, não estão conseguindo. E, Rodrigo, eu queria saber, né, uma curiosidade, você é advogado ou jornalista, né? Em algum momento essas duas áreas se encontram? E quais são os momentos? A todo momento, cara, porque, na verdade, a minha especialização, né, no direito foi direito público, né? Então, eu busquei me especializar em direito público e justamente me trazendo, isso me trouxe fundamento, né, para que eu também fizesse um jornalismo crítico, um jornalismo político, né, crítico, sobre esfera municipal, estadual, nacional, até algumas análises da política internacional, mas sempre pautado por aquilo que fugia aos princípios constitucionais que regem a administração pública, enfim. Então, o direito sempre, na verdade, eu sempre disse o seguinte para os meus amigos, para os meus filhos, enfim, se na hora do vestibular você tiver dúvida, não souber a profissão que você quer fazer, que você quer seguir, enfim, presta vestibular, vá fazer uma faculdade de direito. Porque depois, se você mudar de ideia, o direito vai te ajudar em qualquer área que você tiver, né? Em qualquer área que você tiver. O direito, inclusive, me ajudou a compreender os limites do jornalismo, né? Para justamente evitar a difamação, para justamente evitar o confronto pessoal em vez do confronto de ideias, né? Então, o direito me trouxe clareza, né? Me trouxe clareza para pautar o jornalismo que eu sempre fiz, não só no programa Fala Sério na TV, mas nós tínhamos também o programa Fala Sério na rádio, né? A última emissora que nós trabalhamos foi a Rádio Bandeirantes, aqui em Ribeirão Preto, e obviamente com uma semana de programa, a gente sempre buscou fazer essas denúncias, né, que envolviam os políticos locais, enfim. Em uma semana eu já fui chamado pela diretoria da Band lá em São Paulo, porque aí eu falei, pronto, já vão terminar o contrato, mas me chamaram porque queriam me conhecer, porque houve uma pressão de um deputado lá que queria que tirasse o programa do ar, e isso, para quem conhece o jornalismo, sabe que isso é um prêmio para o jornalista, né? Quando tem pressão para tirar o teu programa, para tirar a tua voz do ar, é porque você está no caminho certo. Mas o direito sempre me ajudou a entender o que eu devia dizer e o que eu não devia dizer. Então, o direito sempre foi uma clareza nesse caminho. Rodrigo, além do direito, né, depois do direito, do jornalismo, você foi para a área do coaching também, né? Do coaching existencial, né? Aqui pelo Brasil, isso, pela Flórida e tudo mais. Eu queria que você explicasse como é que foi essa migração, ou isso são coisas assim que você vai paralelo, né? O direito, o jornalismo, o coach, ou você largou uma e migrou para outra. Como é que tá isso? Arnaldo, eu faço uma análise no seguinte sentido. No direito, eu fui buscar justamente aquilo que nos disciplinava, que é a lei, né? Como não bastava isso, eu tinha que... eu sentia a falta de dizer algo mais, né, para os outros, enfim, eu fui atrás do jornalismo. Mas quando eu vi que quem faz as leis que eu trabalhava no direito e quem acontece nas notícias que eu dava como jornalismo é o ser humano é a matéria-prima de tudo que a gente vive na nossa existência, inclusive nós mesmos, né?
Então, eu sempre fui, na verdade, um apaixonado pelo comportamento humano, né? Do estudo pelo comportamento humano. E aí, em 2015, eu busquei essa formação, né, como coach, né? E me especializei, junto com a minha esposa, com a Renata, fundamos um instituto aqui em Ribeirão Preto, o Instituto DIS, de Desenvolvimento Humano Integral Sistêmico. E o que a gente busca hoje é a aplicação da inteligência emocional, né? Não só para o desenvolvimento pessoal, mas para o desenvolvimento também humanitário. A inteligência emocional aplicada à educação, a inteligência emocional e a inteligência espiritual. A inteligência espiritual que não tem nada a ver com religião. A inteligência espiritual que faz enxergar o teu lugar no mundo, né, no universo. A inteligência espiritual que faz você se perceber como peça diferente, necessária no universo, né? O que eu costumo dizer é que isso me permitiu, lembra que eu comecei falando da minha indignação, de nunca me deixar ser normal, nunca deixar de ser natural para ser normal, né? Justamente por isso, a gente nasce, cara, a gente nasce e vai sendo moldado a partir de verdades que nem nossas são, né? Então, o grande barato desse trabalho que a gente faz no Instituto DIS é a desconstrução daquilo que nós não somos, né? E buscar novamente aquilo que nós somos em essência, né? Aquilo que nós somos em essência. O mundo que nos faz normal é o mundo que faz a gente sofrer no seguinte sentido. A normalidade, ela vem de um mundo linear, né? De um mundo linear. Se você me permite dizer, eu até quero explicar bem isso para não parecer papo de maluco, né? Mas ser normal é você se adaptar ao comportamento de um mundo linear. O que é o mundo linear? João e Arnaldo e a galera que está com a gente aqui hoje. O mundo linear é aquele que extrai, processa e descarta. É aquele que usa, tudo. Tudo aquilo que você toma base pelo nosso consumo. Você usa alguma coisa e a embalagem daquilo que você usou, como é que a gente costuma dizer? Joga fora isso, joga fora. Fora aonde? Nós vivemos num planeta e não existe fora no planeta. Onde você jogar, na verdade, descartar, aquilo vai voltar para você de uma forma não muito saudável, isso a gente já sabe. Então, esse mundo linear do extrai, processa e descarta, ele cria uma sensação, né, de escassez. Aquilo que faz da gente loucamente buscar, através de uma competição, um lugar melhor do que o nosso amigo. Faz a gente ter a noção de que o nosso ganho, ele só acontece quando o outro perde. Isso é ser normal no mundo hoje. É buscar o ganho a partir da perda do outro, né? No Tibete, eles chamam isso de ilusão da separatividade. É você achar que você é separado do outro. É você achar que você independe do planeta, que você independe do mundo, que você independe do outro. E um exemplo muito bonito que eles dão é quando você está numa praia, por exemplo, numa areia, ou na terra mesmo, você passa o dedo assim, você vai separar. Vai ter a terra da direita e a terra da esquerda. Mas, de repente, quando chove, aquilo volta a ser a mesma terra. E isso que a gente vive normalmente hoje, de a terra da direita, a terra da esquerda, a gente esquece que tudo é chão, que tudo é terra, e que tudo, na verdade, tudo depende, um lado depende do outro, né? E esse mundo linear, ele usa a gente, e ele nos domina através do medo da escassez, ele nos domina através do medo de ficar em segundo lugar,
né? Daí vem também o processo educacional todo voltado para o vestibular, o que traz para os nossos jovens fortemente essa questão da escassez, essa questão eu só tenho sucesso se eu derrotar o outro, né? E isso vai fazendo da gente alguém normal, e vamos criando uma massa de gente, né? Vamos criando uma massa de gente. E, na verdade, o que a gente busca hoje, João, Arnaldo, amigos e amigas que estão aqui com a gente hoje, nós temos que deixar de ser massa e voltar a ser coletivo. A massa, se a gente pegar, por exemplo, a massa que faz o pão, a massa da pizza, quando a massa, você não consegue identificar as partes da massa. É tudo emaranhado de uma coisa só. As pessoas começam a perceber que aquilo ali é uma coisa só, né? O coletivo não. O coletivo a gente compara ao jogo de xadrez. Cada um tem a sua forma. Cada um pode ter a sua opinião, a sua forma, porque cada um tem o seu espaço no jogo. Mas se um faltar no jogo, o jogo não está completo. O quebra-cabeça não fecha. Então eu tenho que começar a compreender que todos têm lugar num mundo que não pode ser linear. Um mundo que tem que ser circular, cooperativo, colaborativo. Né? A tua felicidade, João, a tua felicidade, Arnaldo, é essencial para a minha felicidade. O mundo linear não nos deixa dormir à noite com medo daqueles que têm fome. O mundo linear não nos deixar a porta de casa, nesse calorão bravo de Ribeirão, a casa está fechada por quê? Por medo. Por medo. Então, e esse medo, ele é também uma ferramenta de dominação. Né? Uma ferramenta de dominação. E isso é assunto para outros papos nossos. Mas, enfim, o coach ele me ajuda hoje a trabalhar a transformação do ser humano. Mas isso começando, inclusive, por mim. Né? Eu acho que nós temos que passar justamente um trabalho que a gente chama de uma nova sintonia, de uma nova formatação da mente através do auto-amor e do amor compartilhado. Né? E que no desenrolar agora do papo, se vocês permitirem, até a gente vai falando um pouco mais disso, porque na verdade é um exercício diário, cara. É fácil amar o outro, é fácil eu me desconstruir desse mundo linear? Porra, não é fácil, não é fácil. A gente tem que voltar a ser aquela criança que foi empacotada nesse mundo linear, empacotada na competitividade, empacotada no deixa de inventar moda, moleque, o caminho é esse, então segue esse caminho se você quiser se dar bem na vida, então para de inventar moda, para de inventar moda, sabe aquela coisa do mais um tijolo no muro, né? Another brick in the wall, né? Então é nisso que a gente vai se fazendo nesse mundo linear. Cara, desculpa, eu acho que eu me empolguei aqui e falei demais agora. Acho que até vamos continuar ainda nesse assunto, porque nós temos aqui uma interação da Lia, né, que está sempre presente nas lives do Papo Cultura. Ela diz: Rodrigo, quando aprendemos a trabalhar nossas habilidades emocionais, nos tornamos melhores em manipular os outros? Uau! Obrigado, Lia. Que pergunta fantástica. Primeiro que quando a gente se torna melhor nas nossas habilidades emocionais, significa que nós nos tornamos melhores como pessoas, né? Agora, se eu uso as minhas habilidades emocionais para manipular os outros, na verdade, eu estou sendo dissimulado, né? E aí vem aquela questão que eu já tinha entrado, né, e falado, do amor compartilhado, justamente no sentido de que se eu não promover a felicidade do outro, a minha felicidade estará incompleta. Então, se alguém ainda busca manipular o outro, tirando proveito próprio, é porque ele ainda não alcançou todas as suas habilidades emocionais. Nós não estamos. Eu estou falando isso na ideia que eu trabalho do coaching existencial, que trabalha inteligência emocional e inteligência espiritual. Eu não posso buscar... Existem hoje, infelizmente, uma banalização tremenda,
né, da figura de coaching, essa coisa maluca de busca de sucesso, que cai justamente naquilo que eu estou condenando, que é o mundo linear, o mundo da escassez, o mundo de que o meu sucesso depende do fracasso do outro, né? Então, isso não é habilidade emocional. Isso é habilidade de selvageria, né? De selvageria. Porque ser natural é respeitar o crescimento do outro, né? Como o Tibete, lá no Tibete que eu disse, né, que eles falam, da ilusão da separatividade, né? No mundo natural, se você perceber a natureza mesmo, a natureza, se você for num pomar, num sítio, aí numa chácara, vai no pomar, você não vê a jabuticabeira brigando com a mangueira. Você não vê a mandioca saltando da terra para ocupar mais espaço do que a jabuticabeira, né? Cada um tem o seu espaço e usam a terra de maneira mais inteligente do que a gente. Usam a terra de acordo com a sua necessidade e vão promovendo essa integração, né? A natureza nos ensina de uma maneira silenciosa. Basta a gente querer aprender. Então, terminando aí a explicação para a Lia, não é possível utilizar a sua inteligência emocional para manipular os outros. Primeiro, que a sua inteligência emocional ela vai te conduzir a uma transformação pessoal, para ser alguém melhor. E se não conduziu para isso, o que você está buscando não é inteligência emocional. Arnaldo? Rodrigo, então, você estava comentando essas coisas todas, eu estava pensando aqui, né, no modelo de escola que nós temos, né? Eu sou coordenador de uma escola que tem o ciclo 1, tem o Fundamental 2, né, anos finais, e tem o ensino médio. E como essas crianças, elas vão mudando, né, conforme vão passando os anos, né? E normalmente somos nós, né, que acabamos fazendo isso com essas crianças. Normalmente a escola, a gente fala assim, para a criança, né, ela tem que ser criativa, né, a gente fala que o adulto tem que sair da caixinha, né, a criança, ela sai ela vive fora da caixa, e nós colocamos ela dentro da caixa, e depois nós queremos que ela saia da caixa, né, porque eu digo isso porque as respostas das crianças nos anos iniciais, por exemplo, aquelas respostas criativas, elas não são valorizadas no ensino, por exemplo, no ensino fundamental 2, ou no ensino médio, e mesmo numa graduação ou pós-graduação, né? Na verdade, é algo já pronto, acabado, e você tem que acertar o gabarito. As pessoas não estão preparadas para as respostas criativas que as pessoas dão, né? Que as crianças dão, né? Eu já fiz palestras sobre quadrinhos, fanzines e outros temas mais, como educação para relações étnico-raciais. E quando o público é de criança, eles fazem umas perguntas que você fala assim, mas de onde essa pessoa, de onde ela tirou isso, né? Por conta da espontaneidade da criança, isso é extremamente criativo. E a gente vai enquadrando esses jovens, né, até a fase adulta, e depois a gente quer que ele saia da caixinha. Eu estava pensando sobre isso. Eu queria que você falasse um pouco, baseado na sua experiência educacional, de ser líder estudantil, né, de estar relacionado com a questão da arte, da música, né, por ter essa experiência do próprio programa Fala Sério, que era um programa que realmente você falou muito bem, dava oportunidade para muita gente aqui em Ribeirão Preto, assim, de várias áreas, assim, o que era legal era porque era eclético, né, cada programa era totalmente diferente do outro, assim, você não tinha, assim, um padrão, né, você não sabia, na verdade, o que ia acontecer. E é como, por exemplo, eu acho que a escola tem que ser um pouco assim, né, um espaço de provocar a criança, né, o jovem, a se desafiar, né, e ser algo mais coletivo do que ser algo individual, voltado apenas para um treinamento, né, quase para um adestramento para passar numa prova, e a hora que ele chega na universidade, ele vai ter um diploma, mas ele não vai ser um profissional criativo, isso vai impactar até no profissional que ele vai ser, e até o cidadão que ele vai ser. A gente pensa muito em modelo de sociedade, né? Não, em modelo educacional, mas a gente não pensa em modelo de sociedade que a gente quer. Então, você não acha que há um abismo de distância entre o que a gente quer e o que a gente está fazendo, principalmente dentro do campo educacional? Arnaldo, meu amigo, você falou tudo. Se eu entrar hoje numa escola, eu estou com 48 anos, se eu entrar hoje numa escola, qualquer escola, não precisamos citar nome,
e seja escola pública ou escola particular. O formato da escola é o mesmo formato que eu tive na década de 70, quando eu fiz o ensino fundamental, né? O primeiro ciclo do ensino fundamental. Então, como eu posso tratar do mesmo jeito aquela criança que eu fui na década de 70, que não tinha acesso à tecnologia, que não tinha acesso à internet, que não tinha acesso a tudo que tem acesso hoje, como que eu posso tratar, do mesmo jeito que eu tratava aquela criança, tratar a criança de hoje? A criança de hoje que você pode achar aí vídeos no YouTube de uma criança de 3 aninhos, você põe um gibi na frente dela, assim, ela fica passando, ela não vira a página, ela fica passando o dedo, né? Justamente porque é a criança de hoje, né? É a criança de hoje. Então, a escola, na verdade, isso a gente pode até fazer um debate sociológico, político sobre isso, porque existe um interesse, né, de desvalorização do processo educacional, de desvalorização do professor, e o professor, na verdade, os nossos professores são os nossos heróis, né? São os nossos heróis da resistência, porque resistem a todas essas amarras do sistema para tentar promover um processo de aprendizagem mesmo, um processo de aprendizagem. E está mesmo, como você disse, está tudo errado, porque, na verdade, nós temos hoje um processo de educação voltado ao resultado. Nós temos um processo educacional voltado ao resultado, que é o vestibular. Então, uma escola só é boa se ela aprova no vestibular. Ninguém avalia uma escola pela espécie de ser humano que ela transforma ou que ela forma, né? Todo mundo avalia de acordo com os índices de aprovação em vestibular, índices de aprovação, e é o que você está dizendo. Tudo num processo de adestramento, não é um processo de educação, é um processo de adestramento. Olha, vão te perguntar isso e responda aquilo. Vão te perguntar isso e responda aquilo. O gabarito é este. E assim também vamos fazendo com as nossas crianças na vida, né? Olha, na tua vida, para você ser feliz, você tem que ser assim, você tem que estudar, se formar, casar, ter filho, ter uma renda boa, ter uma casa própria, ou seja, vamos moldando o que é a felicidade, né? E aqui volta um pouco naquilo que eu respondi para a Lia também, na questão do coaching, né? Na banalização que se ouve do coach, nessa questão do empreendedorismo, o sucesso. O que é o sucesso? O sucesso, na verdade, o meu sucesso depende de eu estar na ponta da minha carreira, enfim, ou seja, cada vez mais a vida vai se tornando um processo de resultados e não de transformação. E o mais legal, Arnaldo, é que a gente hoje é convidado a retomar, a buscar aquela criança que nós encaixotamos, como você bem disse. Aquela criança que nós botamos na caixa, né? E que hoje a gente fica falando, sai da caixa, enfim. O Alvin Toffler, que é escritor, que é futurista, que já faleceu, americano, ele tem uma frase que eu acho muito bacana. E ele dizia o seguinte: o analfabeto do século XXI não será aquele que não sabe ler e escrever, mas aquele que não consegue aprender, desaprender e reaprender. Então, o processo educacional, ele é também um processo de desaprendizagem. Eu preciso que aquele jovem desaprenda a ser um robô obediente e retorne aquele espírito indignado daquela criança. Toda criança tem um espírito indignado. Como você muito bem falou, quando você vai falar com criança hoje, eu morro de medo das perguntas, porque são perguntas mesmo que nos desnudam, né? São perguntas que nos provocam, são perguntas de uma cara indignada, né? Do porquê e por quê. E a gente vai tolhendo isso, a gente vai acabando com isso quando a gente fala para uma criança, porque sim, porque eu quero, porque eu sou seu pai, porque eu estou mandando, porque é assim. Porra, a gente não explica, a gente não senta, não explica, e mais ainda, a gente não ouve.
A gente não ouve a criança porque a gente não dá autoridade para a criança, né? A autoridade no sentido de ter voz. E a criança precisa ter voz em casa, a criança precisa ter voz na escola. O processo de aprendizagem na escola, se o aluno não participa, se é algo unilateral, se é algo que vai só numa mão, né? Se o aluno só participa da plateia do professor, esse processo está fadado ao fracasso. Nós estamos vendo, nós estamos colhendo esse fracasso quando a gente está produzindo seres humanos em série. Quando a gente está produzindo seres humanos que não são indignados, quando a gente está produzindo seres humanos obedientes a qualquer ideia, a qualquer processo. Então, os seres humanos que são normais. E eu tenho pavor a esta palavra. Quando alguém fala, eu quero ser uma pessoa normal. Não seja uma pessoa normal. Seja uma pessoa natural. Resguardar a tua essência e, na verdade, buscar disso de uma maneira criativa. E criatividade, a gente tem alguns mitos, né, sobre criatividade. Criatividade não é dada somente ao artista, ao publicitário, ao inventor. Não, criatividade, ela é fruto da imaginação. E todos nós somos capacitados a imaginar. É que nós deixamos a imaginação de lado quando nós fomos colocados na caixinha, lá no nosso processo educacional, né? Para de inventar moda, por que você está fazendo diferente se todo mundo faz assim? Então, nós enterramos o nosso processo de criatividade e hoje a gente se baseia no mito, não, criatividade é coisa para artista. E não é. Criatividade é usar a imaginação para resolver um problema. Quem tem problema hoje no mundo? Todos nós. Então, todos nós podemos usar a imaginação de forma criativa para resolver os nossos problemas, mesmo porque soluções antigas não resolvem problemas novos, né? Então, essa busca, essa construção coletiva também na educação precisa acontecer. Os professores, a direção, a coordenação precisa ouvir o aluno, né? Como eu disse aí para vocês já, eu sou filho de professores. E a minha mãe, ela era professora, depois diretora de escola, depois coordenadora pedagógica. Hoje está aposentada. E eu lembro da minha mãe travar batalhas para que a direção de escola, para que professores ouvissem os alunos. Olha, eles estão dando uma ideia para a gente fazer isso diferente e tal. E aí, Sueli, todo ano a gente faz assim, para que vai mudar e tal. Então, esse processo educacional, ele está construído no século passado. Ele é do século passado. Então, é uma tragédia para os nossos jovens, para as nossas crianças, irem para uma escola para serem adestrados. Ok. E, pessoal, desculpa dizer, mas tem muita gente entrando e caindo. Tá um problema grave de conexão. Às vezes entra 10, depois cai 5, entra mais 5. Que judiação, hein? Uma pena. O pessoal mandando mensagem no WhatsApp, falando no comentário mesmo, a Sueli Camargo falando que tá ruim a conexão. É minha mãe aí, a mamãe aí, mamãe. Um beijo para você. O pai do Arnaldo Júnior dizendo que não consegue conectar. Aqui é a Bruna Correia. Pessoal, o sinal de vocês está com conexão fraca também, perguntando para o pessoal que está assistindo. Então, a gente fica navegando na quantidade de pessoas assistindo, né? É estranho, né? Porque teve até um comentário, as lives que fazemos sempre dá um público bacana, né? Porque entram professores de outras escolas, entram alunos, convidados do convidado do dia, e hoje isso não está se repetindo. Ó, a Bárbara também travando, agora não sei o que pode estar acontecendo, né? Minha net está travando muito, depois eu tirei a gravação. Então, muitas pessoas assistem a gravação depois, o Arnaldo até comenta comigo que o número de visualizações aumenta bastante assim, durante a semana, né? Nós temos as pessoas que assistem ao vivo, mas depois o pessoal
costumo assistir com mais calma durante a semana, principalmente o alunado, né, que tem... Porque a gente que é um pouco mais velho, a gente tem aquela coisa da TV, né, que você tinha um horário para assistir o programa, ó, vai começar a tal hora o programa, você vai lá, você quer assistir o programa. O pessoal hoje já é mais tranquilo quanto a isso, sabe que vai ficar gravado. Né? Exatamente, assisto a hora que eu quiser. Né? Então, eles são mais livres nesse sentido. Nós estamos um pouco fechados nisso. E a gente está falando de criatividade, de educação, né? Você falou desse novo momento que você está vivendo, né? Depois do Fala Sério. E não tem como não entrar nesse assunto, que é um assunto que você falava bastante naquelas lives que você fez até com o nome Fala Sério, né? Aquelas lives de manhã. Isso. E o assunto era sempre... Tinha muito de política, né? No conteúdo das lives. E aí eu queria saber, a partir da sua experiência com a política, qual a sua visão de evolução na política pública? João, para mim, a experiência, né, que eu fui candidato talvez alguém aí não saiba, mas eu fui candidato a prefeito de Ribeirão Preto em 2016, né, na última eleição. Eu, fazendo uma autoanálise, né, eu consegui me manter fiel ao meu perfil, né, ao meu perfil crítico, ao meu perfil questionador. Ribeirão Preto passou, em 2016, por uma avalanche, né, com a Operação Sevandija, e com tudo isso eu assisti de perto, né, essa avalanche, e posso dizer que me confirmou algo muito próprio, inclusive do conteúdo que nós estamos tratando aqui. Eu não desprezo o processo eleitoral, né, porque o processo eleitoral ele é indispensável à democracia, mas o processo eleitoral ele tem algumas falhas crônicas, né? Nós estamos falando, por exemplo, de ser normal, né, num mundo que está todo errado. Então, o processo eleitoral acaba trabalhando para eleger aqueles que são tidos como normais num mundo que está de ponta cabeça, né? Haja vista os resultados que nós estamos colhendo, né? Desde presidência da República, enfim. Então, nós estamos elegendo aqueles que são normais a um mundo que está todo errado, né? Então, eu percebi também que aquela experiência como candidato, né? E tive pessoas ao meu lado, pessoas que foram essenciais nesse processo, como Oscar Luiz de Moura Lacerda, um educador, né? Foi meu vice, um irmão, um amigo que eu tenho na minha vida. Então, o que nós aprendemos é que não adianta também a gente esperar do processo eleitoral a solução dos nossos problemas, enfim. Nós temos que mexer aqui, nós temos que mexer no indivíduo, nós temos que transformar o indivíduo, e a começar por nós mesmos. E transformando esse indivíduo através desses processos de sintonia, né, do auto-amor e do amor compartilhado, a gente pode, com certeza, daqui a alguns anos, começar a colher os frutos disso. Não há política ideal sem o ser humano transformado. Não há mundo ideal sem o ser humano transformado. E neste processo, a escola, o processo educacional, porque na verdade é o seguinte, quando a gente fala educação, imagina um círculo imenso de educação, onde consta família, onde consta sociedade e consta a escola. Só que com o tempo, a escola começou a aumentar o espaço dela nesse processo educacional. E com isso, todo assunto ligado à educação, a gente joga nas costas da escola.
Não sei se vocês já viram isso, mas tem pai e mãe que vai reclamar na escola que o filho é mal educado. Né? Mal educado no sentido de comunicação, né? Só fala gritando, e aí tem pai e mãe que vai na escola para reclamar, o que está acontecendo com meu filho? Quer dizer, as famílias começaram a abrir mão da educação para jogar nas costas da escola essa responsabilidade. Tanto que tem pai e mãe que está louco, embora estejamos ainda em pandemia, mas tem pai e mãe que está enlouquecido para a escola voltar logo, porque tem pai e mãe que está com o saco cheio do filho. E precisa deixar logo o filho na escola. Entendeu? E a escola que se vire, lá com distanciamento, enfim. E tem pai e mãe que está cada vez mais abrindo mão. Mas a educação é um círculo muito maior do que o círculo da escolarização, né? E, obviamente, os nossos heróis, né, os nossos professores, enfim, estão tendo que rebolar, que se reinventar, né? Mas enquanto não transformarmos estes indivíduos, não há o que esperar de bom da política, não há o que esperar de bom do mundo, não há o que esperar de bom do governo, porque o indivíduo está normalizado num mundo fadado ao fracasso. Arnaldo? Rodrigo, voltando a essa questão aí que você tocou agora, você falou que sua mãe foi professora, diretora, coordenadora pedagógica, você é ligado à área da comunicação, da educação, da arte, da cultura. Eu queria que você falasse um pouquinho, porque me incomoda muito a forma, por exemplo, como que a mídia retrata a figura do professor, né, de uma forma muito caricata. Uma coisa que me espanta demais, né, tem um humorista agora, acho que ele chama, não sei se acho que é Diogo Almeida que ele chama, eu já vi alguns vídeos desse humorista que ele fala sobre vida de professor e professora e tudo mais. Só que, assim, ele assim, fala de coisas que são muito pesadas, né, e que se tornam, assim, ali, que as pessoas acham engraçado aquela situação, e o maior público dele, né, pelo que eu fiquei muito espantado, não sabia, é público de professores, sabe, eu acho que, assim, até não, eu fiquei muito surpreso e chocado, e essa questão, eu queria que você comentasse um pouquinho sobre o papel, né, do professor na mídia, né, como a forma que ele é retratado, né, se isso também contribui para o desprestígio do professor perante a sociedade, e essa questão de todo mundo querer falar sobre educação, achar que tem, por exemplo, lugar de fala, aquela questão e pode opinar em áreas que são ciência, né, que são conhecimentos muito específicos, né, por exemplo, conteúdos de história são muito polêmicos, né, assim, não são polêmicos, são ciência, mas para a sociedade eles usam como polêmicos, então coisas o professor não pode tratar. Assuntos que são conceituais, não são nem opiniões. A questão da ciência, a questão da biologia, né? Nos últimos tempos, isso tem ganhado cada vez mais força, né? O professor, o papel do professor, né? Vai ficando cada vez menor, né? Vai ficando menor, né? E as famílias aí interferindo de uma forma muito pejorativa, né? Porque, assim, normalmente as pessoas falam sem conhecer, elas falam sem ir à escola do filho, né? Sem conhecer o dia a dia da escola. Então, eu queria que você falasse dessas duas, não sei se você entendeu, né? Porque me causa um pouquinho de indignação. E você falando disso, né? Das famílias, dessa questão de delegar a educação de civilidade para a escola, né? Para a escola ser a segunda casa, a casa tem que ser a primeira escola, isso é óbvio, mas os pais não pensam, às vezes, dessa forma, né, a família. Então, eu queria que você falasse um pouco sobre essa questão de como a mídia, né, como a visão que a mídia tem do professor pode atrapalhar ou não, né, desprestigiar o professor, e essa questão de uma interferência direta das famílias opinando em algo que é ciência, né? E esse espaço que vai se abrindo para a escola, e a escola está ficando cada vez mais sucateada e desprestigiada.
Arnaldo, eu tenho muito claro para mim esse processo de desvalorização da educação, e uma das ferramentas nesse processo é justamente o menosprezo, né, ou o desprezo pela figura do professor, né? Professor e professora, né? Que esse é outro meio de desconstrução que agora nós temos que ir se adaptando, né? Essa linguagem dada ao machismo, né? Do professor e professora, enfim. Eu lembro, por exemplo, os meus pais, professores de escola pública. Eu lembro uma coisa que me indignou bastante quando o governador do estado de São Paulo era o Paulo Salim Maluf, e ele soltou uma frase emblemática, né? Ele dizia que as professoras não são mal remuneradas, elas são mal casadas, né? Então, foi essa frase do Paulo Maluf, não lembro o ano, né? Mas a frase é inesquecível, né? E não está muito distante. Nós tivemos agora uma entrevista do ministro da Educação, falando que ser professor é uma atividade quando não sobra nenhuma outra para ser feita, né? Sendo que não existe atividade científica, atividade profissional que possa existir sem a figura de um professor. Eu sou advogado porque eu tive professores. Eu sou jornalista porque eu tive professores. Eu sou coach porque eu tive professores. Então, não existe vida inteligente sem a figura de um professor, sem a figura de um educador, né? Então, quando se quer atacar a escola, quando se quer atacar a educação, o primeiro passo que se dá é atentar contra a figura ou o respeito que se dá à figura do professor, né? E algumas famílias, de forma desavisada, contribuem para isso. Justamente por conta disso que eu estava falando. Quer dizer, a educação é um círculo enorme. A família está dentro desse círculo, a escola está dentro desse círculo, mas cada um tem que fazer o seu papel. E há aí uma confusão mesmo de papel. A família delega para a escola a função de educar o próprio filho, né? Tira a sua responsabilidade da reta, e depois exige da escola justamente que eduque conforme ele acha que é o correto, né? E inclusive ferindo, né? Ferindo a ciência, como você disse, a história. Pô, nós temos um educador no Brasil que é estudado no mundo inteiro, que é o tal do Paulo Freire, e o Paulo Freire só é ofendido aqui no Brasil, né? Então, quando você pega uma realidade dessa, mais uma vez eu insisto, é o ser humano que está normalizado a um mundo que está todo errado, né? Então, o professor, ele é figura sagrada. Tanto é que é natural, né? Quando você pega um aluno, puta, esse professor é chato, mas essa professora é muito chata. A minha filha, né, que está no 9º ano, às vezes ela vem, puta, fulana é muito chata. Aí eu falo, por quê, filha? Porque ela, pô, imagina, pai, ela deu um trabalho, né? E para fazer para amanhã, né? Aí eu falo, filha, qual que é a tua profissão? É estudante. O professor, ele tem que passar o trabalho. Então, a gente tem que começar a entender a reclamação para poder explicar para o filho, para o aluno, enfim. Olha, o professor, ele merece respeito. Imagina, aí foi isso que eu falei para ela, imagina o tempo que essa professora não perdeu, né, ou dedicou, melhor dizendo, o tempo que ela não dedicou para poder elaborar o tema, elaborar o conteúdo, para poder orientar vocês como é que vai fazer o trabalho, enfim. E ao professor cabe também entrar nessa nova geração, nessa nova fase. Eu tenho aquele exemplo daquele filme Sociedade dos Poetas Mortos, né, que o Robin Williams interpreta brilhantemente, um professor de literatura inglesa, né, e o quanto ele interage, o quanto que ele deixa os alunos fascinados, cativados pela literatura, justamente pelas histórias que ele entrega, que ele conta, e justamente pela proximidade que ele tem com os alunos,
né? E isso é condenado por uma sociedade conservadora, né? Por uma sociedade que quer o adestramento e não a educação, né? Tanto é que ele é afastado, né, do magistério, justamente por ingerência, né, das famílias tradicionais, enfim, e ele acaba, enfim. E para quem assistiu esse filme, assista de novo, porque eu já assisti 10 vezes e não canso de assistir, me emociono todas as vezes. E quem nunca assistiu, pelo amor de Deus, vai correndo assistir Sociedade dos Poetas Mortos. Então, o que a gente tem é justamente isso. A figura do professor, ela é essencial para uma educação firme, forte e verdadeira. Então, se eu quero atacar a educação, a primeira figura que eu vou atacar é a figura do professor. E o pior de tudo isso, que é o que você disse aí do humorista, que graças a Deus eu não conheço, nunca vi, né? Mas pelo conteúdo que você está dizendo, não merece muita atenção. E a judiação que se tem disso é justamente ver um professor rindo dessa tragédia, né? E mais uma vez eu insisto no diagnóstico. É o professor que se normalizou. É o professor que se normalizou a esse mundo que está todo errado, que está de ponta cabeça. Correto. Rodrigo Camargo, só falando um pouco a respeito do filme, né? O que ele consegue fazer naquela escola é um pacto com os alunos, né? Isso. E esse pacto, ele se concretiza, apesar de todo o envolvimento que acontece durante todo o filme entre os alunos, ele se concretiza no momento em que ele tem que ir embora, né, da escola e os alunos sobem nas carteiras. Aquele momento em que se concretiza o pacto, né, do quanto ele conseguiu interagir, isso é importante na vida daquele jovem. Eu tenho que eles falam Captain, my Captain, né? Captain, my Captain. Eu tenho aqui um comentário da professora Bárbara. Sabemos lidar com nossas emoções é um desafio constante. Todos os dias podemos ser melhores que ontem. Juntos somos mais fortes. E a Lia faz mais uma pergunta. A Lia pergunta, você é dos que acredita que Maquiavel fala apenas a verdade sobre a política ou se ele era cruel e não se justifica? Maquiavel ele trabalha com a verdade crua, né? A verdade crua da política e, portanto, não deixa de ser cruel, né? Quando você traz uma verdade de maneira crua, né? É muito difícil a digestão, né? É muito difícil a digestão. A gente prefere mais a verdade elaborada, a verdade desenhada. Então, mas o Maquiavel, ele trata no Príncipe como ele disseca, né, o processo político. Então, isso é muito real e muito próximo daquilo que a gente está vivendo hoje, né? E mais contemporâneos, né, mais próximos, eu acho que hoje, para entender o que estamos passando, especialmente no Brasil, eu recomendaria até a leitura do livro 1984, do George Orwell, né, que é um livro extraordinário, né, que vai trazer, na verdade, inclusive a explicação, né, o George Orwell parece que era um visionário, né, um visionário. Então, 1984, do George Orwell, e As Origens do Totalitarismo, da Hannah Arendt, né, vai descrever com clareza o momento que nós estamos vivendo, um momento perigoso, especialmente hoje no Brasil, né? Os Estados Unidos também vivem sob esta ameaça, mas vamos falar do nosso Brasil aqui. Então, certamente, essa é uma preocupação, e essas duas obras podem ajudar bastante, 1984 e As Origens do Totalitarismo. A outra pergunta da professora Bárbara, aliás, não foi pergunta, né? Foi a questão do quanto é difícil, né? O quanto é difícil. E não tenha dúvida, não é sabermos lidar com nossas emoções é um desafio constante. Todos os dias podemos ser melhores que ontem. Juntos somos mais fortes. Não tenha dúvida. O nosso desafio, quando a gente fala do mundo linear que a gente vive, que eu tenho que ser melhor que o outro, na verdade, o verdadeiro desafio é que eu tenho que ser melhor que eu mesmo.
O Rodrigo de amanhã tem que ser melhor do que foi o Rodrigo de hoje. O Rodrigo de hoje certamente tem que ser melhor do que o Rodrigo de ontem. E melhor no sentido de humanidade. Melhor no sentido de humanidade, né? De resgate mesmo da nossa essência, de resgate das nossas crenças, né? Crenças não no sentido religioso, mas crença no sentido de verdades que a gente adota como verdades absolutas na vida, e a gente começa a perceber que algumas verdades que a gente vive não são nossas, foram verdades que foram impostas, enfim. Então, na verdade, nós temos mesmo que nos buscar cada dia de uma maneira mais aprofundada e sempre melhor. A Lia diz aí, a vida é uma comédia para os que pensam. É uma comédia, às vezes uma tragédia, né? Um tragicômica aqui, uma coisa meio maluca. Mas, de fato, né? Não lembro de quem que é a frase, viu, Lia, que fala assim, a ignorância é uma bênção, né? Justamente porque aqueles que pensam, aqueles que têm um senso crítico, olham as coisas e falam, quantas vezes que a gente fala, puta, mas eu tenho que falar o óbvio? Tem que falar o óbvio. Nós vivemos em tempos em que o óbvio foi esquecido, que o óbvio foi engavetado, né? Então precisamos resgatar o óbvio mesmo na humanidade, nas pessoas. E quando eu falo humanidade, a gente pensa, ai, nossa, o Rodrigo quer mudar o mundo. Eu quero mudar o mundo mesmo, mas o mundo que eu consigo tocar com as mãos, com a palavra, com os olhos. Eu quero mudar, se cada um mudar o mundo ao seu redor, infinitamente, isso vai trazer um mundo melhor para todo mundo, né? Então, quando o nego fala, Rodrigo, você quer mudar o mundo? Eu quero. Eu estou aqui para isso. Esse é meu propósito. Esse é meu propósito. Bem, pessoal, nós estamos com 1h05 de live, caminhando para 1h06 de live. Eu gostaria de pedir para o Arnaldo, né, repetir o nome das escolas parceiras, que estão conosco todas as sextas-feiras. Fica à vontade. Fechado seu microfone? Fechado. Tá aberto. Só que meu microfone estava mutado. Então, vamos lá. Bom, gente, essa live ela é transmitida no Facebook da Escola Professor Alcides Correia, de Ribeirão Preto, junto com as escolas parceiras, né, que também transmitem essa live, que é a Escola Antônio Barreiros de Altinópolis, a Escola Jardim das Rosas de Serrana, a Escola Capitão Virgílio Garcia, o Caviga de São Simão, a Escola Neuza Maria do Bem de Serrana, a Escola Geraldo Torrano de Cajuru, a Escola Expedicionários Brasileiros de Ribeirão Preto, a Escola Messias da Fonseca de Cajuru, a Escola Deputado José Costa de Serrana e a Escola Galdino de Castro, além de escolas privadas, professores, alunos de escolas públicas e escolas privadas, que há também, né, pais de alunos, que também acompanham aí essas lives todas às sextas-feiras. Lembrando, né, que hoje teve alguns problemas de conexão, muita gente mandou mensagem aqui no WhatsApp, que não estava conseguindo conectar. Esse programa ele fica na página, tá? Ele fica gravado e depois você pode ir lá e conferir esse papo com o Rodrigo Camargo. Vamos lá, João? Vamos lá. Então, nós estamos chegando no final, né? Agora vamos vou fazer algumas perguntas, vamos fazer algumas perguntas assim para finalizar, perguntas que costumamos fazer sempre no último bloco, né? A pergunta é se deixamos de fazer alguma pergunta que você gostaria de ter respondido nessa live. Eu acho que sim, eu acho que vocês deixaram de perguntar se eu topo outra live com vocês, cara. Eu já respondo que eu topo. Papo maravilhoso, eu quero mais uma vez parabenizar João e Arnaldo. Cara, o trabalho que vocês estão fazendo aqui é justamente o trabalho que nós estamos dizendo que falta, né, no processo educacional. Essa proximidade com a comunidade escolar. O professor mais próximo do aluno, mais próximo da família, mais próximo... Quer dizer, a comunidade escolar se juntando para uma transformação. E não há melhor transformação do que através de encontro de ideias, enfim, a gente se acostumou nesse mundo invertido, né? Nesse mundo de ponta cabeça, a gente se acostumou à ideia de que argumentar é uma luta.
Argumentar tem que sair o vencedor e o perdedor, né? E, na verdade, a gente se esqueceu que argumentar, né, conversar é uma dança, cada um conduz o passo, cada um, quer dizer, é justamente uma sintonia sob uma mesma intenção, né? Então, a argumentação, ela produz justamente novos conhecimentos. Então, eu quero agradecer imensamente. Eu estou sendo um atrevido, eu já estou me convidando para uma próxima live com vocês, porque tem muita coisa que eu gostaria até de falar, até desse processo de sintonia, que a gente fala do amor, né, do alto amor e do amor compartilhado. É um trabalho que eu tenho feito bastante, especialmente em algumas comunidades escolares, em algumas escolas, a gente é chamado para falar. Então, não é nem um papo bicho grilo, não, é um papo de transformação humana mesmo, é um papo de comprometimento, né, de comprometimento com a transformação desse mundo terrível que a gente está vivendo. Então, mais uma vez, eu quero agradecer imensamente pela oportunidade e a oportunidade que vocês me dão aqui essa noite. Antes de passar para o Arnaldo, né, eu peço para você responder rapidamente uma questão da Lia sobre o desvio do dinheiro do Fundeb. Você tem alguma coisa a pontuar a respeito? Cara, Lia, eu costumo denominar o atual presidente de erupção do inferno, cara. Erupção do inferno porque ele tira de nós todos os demônios, né? Ele consegue trazer em nós todo o sentimento de repulsa, de ódio, e enfim. Então eu tenho me tratado muito, né? Eu tenho me tratado muito nesse sentido, porque esse cara me faz mal, está fazendo mal ao país. Então não tem como dizer o que eles estão fazendo, o que fizeram com o Fundeb, o que fizeram com o meio ambiente, o que estão fazendo com o meio ambiente. Agora, recentemente, o desvio de 7,5 milhões de dinheiro que foi doado para ser investido em teste de Covid-19, o dinheiro foi desviado para a pasta da primeira-dama, uma palhaçada lá de um programa, e foi parar na mão de ONG ligada à ministra Damares. Então, quer dizer, é uma série de atrocidades, né? Uma série de barbaridades que produz em nós um sentimento terrível, que precisa ser tratado diariamente. Eu não deixo de ver notícias, né? Muitas pessoas falam, nossa, Rodrigo, eu não leio jornal, não vejo notícia, eu estou ótimo. Você não está ótimo, você está ignorante, né? E como eu disse, a ignorância é uma bênção, produz essa sensação de paz, só que é uma paz de cemitério, né? E não é essa paz que a gente busca através da inteligência emocional. Essas coisas produzem em mim sentimentos ruins que eu converto em ação. Então eu converto em ação, em reação, de forma construtiva, de forma crítica, e acho que é dessa forma que a gente tem que proceder. Arnaldo? Legal. Rodrigo, cara, você estava falando uma coisa que me impactou muito, foi logo no começo da sua fala, quando você estava falando sobre a questão da normalização das coisas, né? E às vezes a gente para de fazer o óbvio, e a gente tem que falar do óbvio, né? Porque às vezes a gente tenta pegar soluções mirabolantes e a gente larga, né? O que é simples, o que é o óbvio, às vezes a solução está no óbvio, né? E às vezes isso é proposital, né? Quase tudo, não tem nada, tudo é intencional. E você estava falando da normalização, eu estava pensando aqui, né? Nesses padrões que são estabelecidos, né? Por exemplo, o aluno, ele já estão tão acostumado, né? É um paradigma. A aula o que é a aula para o aluno? A aula é aquilo que ele copia. Por exemplo, se ele não copiou muito, fez a cópia do que está escrito no livro, o professor pega o livro, escreve exatamente o que está no livro, escreve na lousa. Aquilo para ele é a aula boa, é a aula que ele ficou muito tempo ocupado. Quando o professor ele faz uma explicação ou uma aula diferente, o aluno geralmente ele fala assim, e aí, como é que foi a aula? Ou teve aula? Não, hoje não teve aula, ele só falou. Então, quer dizer, né, quando tem essa interação, né, o aluno ele não tem realmente, não entende o que é a aula, né, o João tá rindo, mas a gente se depara com isso, enfim, o professor, ele ri da sua própria desgraça, né, com youtubers, né, com esse pessoal falando.
E hoje, a família... Hoje você vai dar aula ou você só vai conversar? A família, ela vem com senso comum, confrontando o que é ciência, e ela quer ensinar ao professor o que o filho dela deve aprender dentro do currículo. Então, quer dizer, vai normalizando isso, né, e a coisa vai ficando tão sucateada, e as pessoas, né, os atores envolvidos nisso, né, comunidade, professor, né, e sociedade, né? E sociedade, porque isso aí vai ser o quê? O reflexo da sociedade, né? O que a gente vai deixar para o futuro. Cara, isso aí está sendo muito comprometido, né? Eu queria que você falasse aí para o aluno, para o professor e principalmente para os gestores, aqueles que administram aí a educação, baseado no seu vasto conhecimento sobre educação, por ser filho de professores também, né, porque por ter a vivência, né, a vivência conta muito, né, então você pode falar com propriedade, e também essa questão de você ser coach ligado à questão da educação. Queria que você falasse um pouco, né, mandasse o recado para os alunos, os professores e gestores, o que deve ser feito daqui para frente. Arnaldo do céu, o primeiro convite que eu faço, cara, é que faça uma construção, né? Faça uma construção daquilo que se espera, uma construção conjunta, né? A família que não participa da escola não pode reclamar da escola, né? O aluno, ele pode interagir, ele deve sugerir, não sugerir conteúdo, né? Porque o conteúdo, infelizmente, o conteúdo está amarrado, né, em um sistema que o professor tem que cumprir. Mas a forma de aplicação desse conteúdo é que traz a diferença no processo de aprendizagem, né? Essa questão de que você vai dar aula hoje ou você só vai conversar. Poxa vida, a gente, claro que a gente só vai perceber isso depois que passa na faculdade, né? Os melhores professores que eu tive eram aqueles que não usavam a lousa, né? Eram aqueles que falavam. Eu tive um professor tremendamente culto, tremendamente leitor de livros importantes, enfim. Ele chegava, na faculdade tinha aquele um palco, né, mais alto assim para o professor, né, e os alunos ficavam aqui na plateia, né? Ele descia desse palco, botava a cadeira assim no meio e a gente fazia um círculo de conversa. Então a gente trocava ideia e, cara, foi o melhor processo de aprendizagem para mim, o melhor processo de aprendizagem, né? Por que ficar também somente dentro de sala de aula? Por que não rever e reinventar novos espaços de aprendizagem, né? Eu sou apaixonado pela ideia da Escola da Ponte, que pensa muito isso, novos espaços de aprendizagem, novos formatos, né? E tudo isso implica na comunicação, né? Implica comunicação, um novo formato de comunicação. Como eu já disse aqui, eu não posso falar com o jovem de hoje como eu falava com o jovem da década de 80, né? Então, o professor também ele é desafiado a esses novos padrões. Então, o professor ele tem que se aplicar a essas novas regras. Eu acho que a escola pode facilitar trazendo debates, né, de novas técnicas, de novas habilidades. Nesse ponto, Arnaldo, eu quero me colocar à disposição da Escola Alcides Corrêa, aqui publicamente. Eu quero me colocar à disposição da comunidade escolar Alcides Corrêa e de todas essas outras escolas que fazem parte aqui desse projeto, especialmente também, você falou da escola Deputado Zé Costa, lá em Serrana. Minha mãe deu aula na escola do Deputado Zé Costa, deu aula por muitos anos na escola Maria Celina Walter de Assis, lá em Serrana. Então, minha mãe viajava até com o Fusquinha azul que a gente tinha, ela viajava até para dar aula, deu aula em Guatapará, enfim. Então, eu quero me colocar publicamente aqui à disposição de vocês, à disposição dessas escolas, né, que são escolas públicas, para que eu possa levar um pouco dessas provocações
que é isso que eu digo. Eu não levo soluções, eu levo provocações, porque o primeiro passo da mudança é a gente sair do lugar que está, né? É a gente se desacomodar. Então, essas provocações, elas produzem, sim, por onde eu passei, eu posso dizer, elas produzem transformações. E aí o resto flui, né? O resto flui. Agora, claro, não existe sucesso numa educação em que escola, aluno, em que professor, aluno e famílias entrem em conflito. Precisa haver uma harmonia, precisa haver argumentação, diálogo. Lembrando que argumentação e diálogo é uma dança, não é uma luta, né? Não precisa ter gente que venceu e gente que perdeu. Muito pelo contrário. Estamos todos em busca de uma mesma transformação, de um mesmo processo. Então, eu acho que é essa a mensagem que eu gostaria de dizer, e reitero, eu estou à disposição de vocês, de todas as escolas que fazem parte desse projeto, se me permitirem, se me derem a oportunidade, da gente poder fazer esse trabalho em conjunto. Eu já ia fazer esse convite para você, Rodrigo. Já ia pedir, falar, no nosso volta às aulas, eu queria muito que você fosse lá bater um papo com principalmente, eu acho que muito interessante envolver a comunidade escolar. Porque o que acontece? Não é, às vezes é o desconhecimento, não é que o pai tem uma maldade, ou quando você tem a oportunidade de falar com a família entende e ela acaba ali, né, vivenciando aquilo. Compreendendo, né? Compreendendo, e aí tem aquela sensação de pertencimento. Aí a coisa, ela muda, né, muda de figura. Eu quero muito mesmo que você vá, e sobre a live, nós vamos fazer outros momentos sim, porque hoje, como travou muito, esse assunto, o que a gente conversou aqui é muito pertinente, né, importante para a comunidade escolar, principalmente para alunos e famílias, professores também, e gestores. A gente vai voltar aí a nos falar aí por live, né, a gente vai entrar em contato para fazer novamente esse bate-papo. Porque tem muita coisa, né, Rodrigo? Ficou muita coisa para principalmente essa parte da inteligência emocional, que e só isso já daria uma live inteira, né? Com certeza. E eu estou aqui à disposição de vocês, é só marcar, só combinar, eu estou à disposição de vocês. Sua mãe é professora do quê, Rodrigo Camargo? A minha mãe foi professora de ensino fundamental, né, do primeiro ciclo, né? E também no segundo ciclo ela deu aula de geografia, mas muito pouco. Minha mãe, eu lembro, eu criança, eu acompanhava ela dar aula em escola experimental, escola de fazenda. Então, aqui na região, eu lembro dela, a gente tinha um fusquinha azul, né? Então ela entrava assim, tinha que atravessar a balsa no Rio Pardo para poder chegar na fazenda, na escola. E aí, João, chegava assim, e o cara, Arnaldo, o cara que controlava a balsa lá, na época de safra, precisava controlar para a balsa não afundar muito, então punha o fusquinha no meio e 4 caminhões de cana, assim, um em cada ponto da balsa, para a balsa se equilibrar e não entrar muita água, né? Hoje minha mãe tem medo de barata. Eu falo para ela, quem atravessou balsa para dar aula entrando água, hoje tem medo de barata, tenha dó, né? E aí eu chegava na escola, naquele método ainda, escola pequena, né? Então tinha a fileira, que era a primeira série, a fileira, que era a segunda série, e ela dividia a lousa para poder dar aula. Seriado, né? Exatamente, muito seriado. Porque só tinha uma sala, né, a escola. Então, mas é apaixonante. E quem quiser ter contato com o Rodrigo, conhecer mais a respeito do seu trabalho, do seu modo de pensar, ou ter poder trocar mais ideias, aqui eu tenho, por exemplo, a Lia mesmo dizendo que quero muito conversar com você, Rodrigo. Então, legal. João, eu estou à disposição, eu vou, através das redes sociais, né, no Facebook, Rodrigo Camargo, se vocês me permitem, há um mês atrás eu criei um grupo no Telegram, né? Para quem não conhece, o Telegram é tipo o WhatsApp, só que mais otimizado, porque o WhatsApp virou uma bagunça, né? Principalmente agora em período eleitoral, ele não para de receber mensagem, né? É um inferno. Mas o Telegram, a gente tem um grupo lá fechado, que não é aqueles grupos que ficam dando bom dia, boa noite, mandando corrente de oração, não é isso. É um corrente, aliás, é um grupo inclusive bloqueado, ninguém
pode falar, senão eu que falo mandando o material. Se vocês me permitem, eu coloco aqui nos comentários o link desse grupo. É só acessar esse link, você já entra no grupo, quem tem o Telegram, senão precisa baixar o Telegram, entrar no grupo. Lá nesse grupo já tem gratuitamente 4 aulas que a gente fez sobre a transformação da mente, buscar uma mente mais criativa, uma mente mais disposta a buscar um propósito de vida, tudo sob a luz de uma escola filosófica estoicista, né? Com luz do imperador Marco Aurélio, do Sêneca, do Epiteto, tudo com fundamento filosófico. Eu vou deixar o link, se vocês me permitirem, nos comentários, para que as pessoas possam entrar nesse grupo, e já entrando no grupo, já vai lá no início do grupo, já vão estar lá. São 4 aulas com apostila, com tudo 100% gratuito. Então pode entrar, pode disponibilizar também para outras pessoas o link para entrar no grupo e poder ter acesso a essas 4 aulas. E aí, Lia, eu me coloco à sua disposição, pode me chamar no Messenger aí, a gente conversa. Para mim, na verdade, esse é meu propósito de vida, né? Então, toda vez que eu sou chamado, que eu sou convidado, eu sou muito grato, primeiro a Deus e às pessoas que me chamam, porque me deixam desenvolver o meu propósito de vida. Então, eu estou à disposição de vocês. E posso colocar esse link desse grupo? Pode sim, Rodrigo, por favor. Então, eu já vou colocar aqui nos comentários esse link. Espera aí que deu errado aqui, só porque eu falei, tá vendo? Mas eu vou colocar nos comentários, e aí é só entrar nesse link e vai ter acesso aí a esse grupo. Eu acho melhor colocar depois que a gente encerrar aqui o vídeo, aí eu coloco nos comentários. E a galera que quiser entrar, eu estou à disposição. Correto. Bem, pessoal, nós já estamos com 1h e 26 minutos de live, né? A gente sempre fala assim, ó, a live é prevista para 1 hora, mas há a chance de passar, né? E ultimamente tem passado muito, né, Arnaldo? Sim, então, sim. Se o Arnaldo não tiver mais nenhuma pergunta a fazer, eu já vou pedir para o Rodrigo fazer suas considerações finais para encerrarmos a live. Quer fazer mais alguma pergunta, Arnaldo? Não, eu acho que assim, eu acho que, João, que tem que fazer uma segunda parte agora, uma parte 2 dessa live, entendeu? Justamente porque, como travou muita gente, assim, esse papo, porque tem muita coisa para ser falada aqui, né? Se a gente começar a engatar, a gente vai, porque, assim, tem muita coisa. Esse assunto é muito interessante, porque que acontece? A gente de quebra de paradigmas, daí a gente começa a pensar sobre um monte de coisas que, às vezes, nós, né, na nossa prática profissional, nós mesmos, fazemos as coisas sem pensar, no automático, sem questionar por que a gente está fazendo, qual que é o nosso objetivo em fazer isso? Será que a gente vai alcançar resultado? Né? A gente pensa muito, por exemplo, a escola ainda está muito voltado para o raciocínio lógico-matemático e deixou de lado muita coisa que é a questão da criatividade, né? Como só esse assunto da criatividade dá muita coisa, porque, por exemplo, países aí que investiam fortemente na raciocínio lógico matemático, né, por exemplo, como a Coreia do Sul, eles já estão invertendo, já faz um certo tempo que eles já estão trabalhando essas relações interpessoais, dando mais valorizando mais, por exemplo, o profissional que se lidar bem com relações interpessoais do que aquele extremamente técnico. Então, só isso já daria, e assim, o Rodrigo, a gente tem que fazer isso aí de novo, para ele falar a respeito dessas coisas, né, que vai muito pela questão dessa inteligência emocional, essas coisas assim. Arnaldo, só um parênteses nisso que você falou, que eu acho que é muito importante. Toda atividade humana que é linear, repetitiva e programável, ela está tomada pela inteligência artificial. Toda atividade humana que é linear, repetitiva e programável, ela está tomada pelo robô, pela máquina, enfim. Então, o que nós temos de diferenciação disso? O que nós temos de diferente? É a criatividade. A criatividade, não há inteligência artificial que vá superar a mente humana, a imaginação humana.
né? Então, isso é essência. Essa colocação tua, eu acho que diz muito sobre a necessidade que nós temos de promover uma educação com base no processo criativo. Tá aí o convite, então, já fica de pé o convite para o Rodrigo, né, João? Para uma segunda parte. O pessoal da Escola Geraldo Torrano falando aqui, ó, travou muito, né? Merece bis, com certeza, né? Porque o pessoal conseguiu, assistiu por partes aí, né? Por conta da questão tecnológica, não ajudou muito hoje, né? As conexões aí. Certeza. Eu estou à disposição de vocês. É só falar data, horário, tudo certinho, eu estou à disposição de vocês. E, de fato, esse assunto porque, na verdade, é aquilo que eu disse, né? O que eu faço no meu trabalho não é entregar ideias prontas. Muito pelo contrário, é provocação. Eu já saí de escola que a diretora veio e falou assim, te odeio, né? Te odeio, porque você veio aqui e tirou a nossa paz. Tirou a nossa paz. Você vê aqui, agora a gente está com um monte de ideia na cabeça, a gente quer falar, mãos à obra, né? Mãos à obra. Porque, na verdade, o que a gente precisa promover é isso, é esse desassossego. Nós estamos muito sossegados, João e Arnaldo. Nós estamos muito quietos, nós estamos muito normal. Nós estamos muito normal. Né? E precisamos voltar à naturalidade de ser questionador, indignado e em busca de algo melhor. Ó, só para finalizar, isso aí, cara, isso aí tá meio. Eu tô com esse negócio, porque assim, o que o Rodrigo falou, ô João, tem muito a ver com a minha experiência como aluno, cara. Porque você sabe bem, né? Você sabe muito bem, ô Rodrigo, eu não desenho porque eu fui ensinado a desenhar pelo meu pai, eu só desenho porque eu não parei. Eu fui incentivado. E aí, o que acontece? Normalmente, por exemplo, no Fundamental 1, a criança é incentivada a pintar as artes. É muito valorizada as artes. Chega no Fundamental 2, às vezes fala assim, não, isso já não serve mais, agora é ler, escrever e fazer conta. E aí a criança não pode mais, desenhar ficou para essa coisa de criança, dessa coisa da criatividade. A única coisa que o meu pai fez comigo é assim, ele só incentivou, falou, não, é legal, tinha só papel e caneta à mão, eu comecei a desenhar. Isso, eu tive muito problema no ensino médio, porque eu desenhava muito, eu desenhava excessivamente, eu aprendia mais por associação, né? Desenhava para lembrar alguma coisa do conteúdo, tal. Isso era uma técnica que eu usava, porque na nossa geração, né, na minha geração aí, eu já estou com aí 41, a gente era levado muito a decorar, né, aquele ensino decorativo. Eu tinha dificuldade para decorar. Então, fazer algum desenho próximo a alguma anotação, que eu lembrava do desenho, mas assim, eu tinha muita dificuldade com isso. E, assim, todo o tempo eu tive muito problema com essa questão do desenho, fanzine, criatividade. E hoje, né, eu, assim como o João, nós somos chamados por instituições de ensino, diretoria de ensino, para ensinar isso que, quando a gente era aluno, a gente, assim, não poderia fazer. Na verdade, a gente teve um sofrimento muito grande. O João também teve relatos assim, na nossa formação, porque isso não era valorizado, né? A criatividade não era valorizada. Pelo contrário. Do gabarito, né? Como você falou. E, cara, criatividade é isso. Criatividade é isso. É você solucionar um problema. Você solucionou o teu problema de aprendizagem através do desenho, né? Através da forma que você tinha. Então, o que mais nós precisamos é isso. E, na verdade, a gente fala assim, porque criatividade, você tem que ensinar muita coisa. Tem que ensinar nada, você só não pode atrapalhar. Porque a criatividade é natural. Isso, né? O indivíduo criativo não é aquele que colocaram muita coisa na mente dele, não, é aquele que não tiraram nada, né? É aquele que ninguém conseguiu tirar nada. Então, naturalmente, o nosso processo de imaginação, né, o nosso processo criativo, ele é, inclusive, dado à nossa sobrevivência, né? É que a gente vai e bota na caixa, bota na gaveta e acaba com o indivíduo. Padroniza. Bom, eu nem vou falar aqui das minhas visitas à diretoria, senão a live vai demorar muito pouco para acabar. Então, deixa essa minha passagem aí. Bom, então, obrigado, Rodrigo Camargo. Ficamos muito felizes mesmo com a sua presença, né? Obrigado ao Arnaldo pela parceria de sempre, aqui na live, todas as sextas-feiras. Quero aproveitar também a oportunidade para dizer que
nós tivemos uma live aqui com o Márcio Snow, com o Tina Curtis, né, com o William Busa, de São Paulo, falando sobre fanzines, né, e foi divulgado que sairia um livro, né, com a minha participação em oficinas dentro do sistema prisional, né. Esse livro saiu e ele está disponível para download. E não saiu físico ainda, em função do momento que estamos passando, mas ainda existe possibilidade de sair a versão física, mas alguns números, né? Então é só ficar atento para quem quiser adquirir a versão física também poder fazer essa aquisição. E amanhã eu estarei no programa do Chico Pinheiros e Regis Martins, o Embalo de Sábado, justamente para falar um pouco a respeito desse livro e também falar sobre a volta às aulas, né? Que eu acredito que não vai ocorrer, né? Algumas escolas. Existe um projeto para que se volte às aulas, mas é opcional, né? Como nós falamos, voltar ao ensino médio, de 3 de novembro voltar ao fundamental, mas isso é um projeto optativo. Mas existem muitas conversas, né? Que fogem muito da verdade, criam um certo pânico, assim, algumas pessoas que vai voltar, não vai voltar. Então, vai ser uma conversa para esclarecer um pouco isso também amanhã no programa Embalo de Sábado. E aí, a partir das 9 horas, e aí eu vou fazer uma pequena participação ali para falar tanto do livro como da volta às aulas e também falar da nossa live que rola todas as sextas-feiras, do Papo Cultura, que graças às escolas e aos convidados que sempre aceitam o convite, tem perdurado, né? E sempre com muitas participações, muita interação. Hoje, infelizmente, tivemos esse problema de conexão, mas nós faremos um Rodrigo Camargo 2 e certamente teremos não vai ter problema de conexão, vai ser um sucesso a próxima live, com certeza. Essa já foi um sucesso, vai ficar disponível, as pessoas que não assistiram vão poder assistir e não vão poder interagir, mas vão poder, a partir dessa live, saber, né, do que se tratou a conversa e poder fazer perguntas numa próxima live. Então, muito obrigado, Rodrigo Camargo, e obrigado, Arnaldo Neto, e obrigado a todas as escolas parceiras e todas as pessoas que participam, né, que assistem a nossa live e interagem. É com você, Arnaldo. Bom, pessoal, só agradecer a vocês, né, agradecer ao Jofra, né, pela parceria aí nesse projeto, agradecer as escolas que participam da live, né. Quais são os nomes das escolas, Arnaldo? Só, então, o Antônio Barreiros, de Altinópolis, a escola Professor Alcides Correia, de Ribeirão Preto, a escola Capitão Virgílio Garcia, o Caviga, lá de São Simão, a escola Neuza Maria do Bem, de Serrana, a escola Geraldo Torrano, de Cajuru, a escola Expedicionários Brasileiros de Ribeirão Preto, a escola Messias da Fonseca, de Cajuru, a escola Deputado José Costa, de Serrana, e a escola Galdino de Castro. Nosso muito obrigado. E, Rodrigo, muito obrigado aí, né, pelas suas provocações, né? Isso aí, cara, foi fantástico, assim, 1h37, mas, assim, pra gente passou, assim, normalmente a gente explora mesmo o convidado, tá? A gente vai perguntando, cara, a gente falou que é 40, 50 minutos, mas, assim, a conversa é boa, rende, né? E a gente tá aqui, cara, eu teria um monte de coisas para perguntar, eu já tenho um monte de coisa para perguntar para você nessa segunda live aí, viu? Rodrigo, muito obrigado mesmo. Deixo com você as considerações finais, né? Agradecer quem tiver que agradecer para a gente finalizar a nossa live. Obrigado, Rodrigo. Valeu, João. Opa! Meus amigos, para terminar, então, eu quero agradecer a todos os heróis da resistência, né, que ficaram com a gente até agora. O Mark Zuckerberg não nos ajudou muito, né, o Facebook aí com a conexão meio ruim. Eu quero agradecer, João, pelo convite, Arnaldo, e dizer mais uma vez que eu estou à disposição de todas as escolas participantes desse projeto, estou à disposição de vocês para a nossa próxima live, quando vocês quiserem, porque, na verdade, essa é o que eu disse, esse é o meu propósito de vida.
né? Que, na verdade, tem uma frase muito legal do Marco Aurélio, um imperador romano, que era um filósofo estoico, né? E ele dizia que quem não conhece o universo não sabe onde está. E quem não conhece seu propósito não sabe para onde vai. Então, eu quero conhecer o universo e já sei do meu propósito. E cada um de nós busca exatamente isso. E a minha função é justamente essa, é provocar a gente a sair da normalidade para caminharmos para a nossa naturalidade. Então, mais uma vez, eu agradeço. Assim que a gente terminar, eu vou colocar nos comentários o link para acessar o grupo do Telegram, onde tem lá 4 aulas online, gratuitas, com apostila, com tudo, sobre o curso novamente, que a gente fez há um mês atrás. E é um curso com muito conteúdo, bem legal, para a transformação da nossa mente, buscando aí um autoconhecimento poderoso. Então, mais uma vez, muito obrigado pela oportunidade e eu espero o próximo convite. Obrigado de novo, Rodrigo Camargo, e até a próxima sexta-feira com mais uma live Papo Cultura. Abraço. Valeu.